Lucas talvez mais. Mas eles tinham um ensino a passar ao seu leitor. Por isso que você encontra essa parábola nesse momento da vida de Jesus, e no outro evangelho parece que essa parábola está num outro momento. Ele proferiu isso quando ele estava ali ou quando ele estava aqui. Isso ele falou ainda lá na Galileia, no meio do caminho, em Jerusalém, dentro do templo, fora do templo. Não era essa a preocupação cronológica dos fatos, em primeiro lugar, o que os apóstolos queriam quando escreveram, ou os escritores dos evangelhos quando escreveram, mas sim ensinar uma mensagem. É bem provável, no texto de Mateus, que essas 7 parábolas tenham sido proferidas nessa sequência mesmo. É bem provável que sim. Mas a verdade é que os discípulos ouviram muitas outras coisas. E eu acho que quando Jesus pergunta para eles, vocês entenderam? Essa compreensão vai mais além do que só 7 parábolas. Mas ok. A gente não tem como visitar aquela época para tentar saber tudo que eles já sabiam ou ainda não. Por isso que eu fiz um corte no capítulo 13, e nós pulamos para Lucas, para João, quando eu falei da parábola dos talentos, ainda em Mateus, né? Lá no capítulo 21, aliás 25, e entendemos o que Deus nos deu e como a gente multiplica na terra. Depois fomos para João 15 para entender a videira, que só ligados nele é que temos de verdade um fruto que pertence a ela e não a nós, e é para alimentar alguém e não o nosso ego. Tudo isso é reino. Depois falamos do bom pastor, que também é uma metáfora. O que esse mestre fez por nós, qual o seu papel, qual o seu amor e por que ele é o bom pastor. E como que esse sentimento sacrificial também nos toma, transformação e missão. Depois demos 2 exemplos de evangelho para passar a régua. Os 2 filhos, que é o filho pródigo, o perdão, a graça para o recomeço, a inversão de valores e o arrependimento. E depois o bom samaritano, Jesus. E qual é o coração que devemos ter, porque somos originários desse reino, para aqueles que nos cercam, como o Gerson falou aqui na hora da oração. Feito esse recorte, eu volto para o capítulo 13, para a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Obrigado, Rick. Para a pergunta que Jesus fez aos discípulos, dizendo, vocês entenderam? Que é a pergunta que eu acho que Deus faz para mim, e que eu agora trago aqui para vocês, e que Jesus faz para vocês também, para cada um de nós. Você entendeu o que é o meu reino? Vocês entenderam qual é o caminho que a gente está andando? E eles disseram sim. E aí Jesus disse, é por isso que um escriba versado no reino, ele não está falando de um escriba da lei, ele está falando de um estudioso que conhece o reino de Deus. Esse que conhece o reino, o escriba que conhece o reino, é como um pai que abre o seu armário e tira coisas novas e antigas para abençoar a sua família. Talvez em contraponto com o que os religiosos faziam, que era exatamente o contrário. A novidade do evangelho e a novidade do reino, eles resistiam, porque olhavam apenas os ritos da antiga aliança com o sacrifício de animais, e o comportamento e a visão deles sobre o mundo era apenas originária do período da lei. E quando chega a novidade do reino, eles não conseguem linkar as duas coisas. Que aquele reino anunciado desde os dias de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e o período histórico depois de Moisés e a lei, apontavam para ele, Cristo. E ele é o tema central das Escrituras. Alguém que conhece o reino de Deus, Jesus diz, já que vocês entenderam, então vocês sabem bem o valor e o que vale do que é novo perto daquilo que era velho. Vocês não estão perdidos num ritualismo, vocês entenderam a obra como um todo. Puxa, que incrível isso. Estou indo de trás para frente, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão anunciar o meu reino, continuem ensinando isso. Jesus diz isso no final de tudo, porque a parábola anterior a essa frase é que o reino é como uma rede. A rede é assim. Meu pai e meus tios, quando era garoto, passavam a rede aqui na Praia Grande. Eu lembro que entravam 2, era um poste, né, amarrado à rede,
com água mais ou menos na cintura, e os dois cravavam ali aquele poste, ficavam segurando. E outros dois que eram mais altos tinham que ir mais ao fundo com a água aqui, puxando, e era pesada, puxando a rede para chegar lá na ponta de novo, se encontrar e ver o que tinha dentro. Jesus vem e anuncia. O reino vem e passa a rede. O reino vem e arrebanha tudo que dá, vem tudo quanto é tipo de peixe. Lembrando das parábolas, tem aqueles que a semente caiu na terra certa, tem aqueles que não caiu, tem aqueles que creram, aqueles que não creram, aqueles que de verdade entenderam o reino, aqueles que não entenderam, e no fim, se separa o peixe que é bom e o que não é. E é isso que ele está dizendo. Aliás, em todas as parábolas que nós passamos, há essa ideia de quem entende as coisas de Deus e quem não entende.